A notícia que acaba de chegar é que uma grande autoridade da política acabou de ser hospitalizado, acabou de ser internado e o estado de saúde, segundo os médicos, é considerado gravíssimo, gente, tá? Eu vou trazer aqui todos os detalhes dessa notícia que chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, gente, tá? Realmente é uma grande autoridade da política que está internado agora. Foi internado agora às pressas e, segundo a equipe médica, o estado de saúde é considerado gravíssimo, gente, tá? Além dessa, a gente vai ter outras várias informações que eu separei para trazer aqui. Esse vídeo aqui eu vou fazer diferente, vou começar de forma rápida, breve e bem objetiva, para o vídeo não ficar muito longo. Ficar dando spoiler de tudo fica muito longo, então eu já vou começando aqui, já dando início aqui com as informações. Rapidamente, claro, convido todos vocês a fazer parte da nossa família, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá sempre me acompanhando, inclusive para você que tá caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito, muito bem-vindo, fico muito feliz pela sua presença aqui no nosso canal e já convido você a fazer parte da nossa família, lembrando que para se inscrever aqui é totalmente gratuito, simples, rápido, fácil, automático. Não paga absolutamente nada, é só você olhar aqui embaixo da plataforma de onde você está me assistindo, não é aqui no vídeo, tá? É aqui embaixo, aqui na plataforma de onde você está me assistindo. Em algum lugar aí vai ter a palavrinha chamada assim, ó, inscreva-se ou inscrever-se. O que você vai fazer? Isso aqui, ó, clicar em cima, na hora, automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente, vocês vão entender agora com essa imagem que está aparecendo aqui. Olha a cara do Janones aqui, gente. O homem tá desesperado. O desespero tomou conta do Janones. Por quê, gente, tá? Só dá André Mendonça, gente. Para desespero de André Janones, lambedor de botas do Lula, André Mendonça acaba de ser sorteado para relatar a ação de Bolsonaro contra Janones. Fabiana, mas que ação do Bolsonaro contra o Janones que eu não tô sabendo? Gente, os vídeos que eu postei aqui ontem, eu trouxe essa informação, tá vendo? Que é importante vocês acompanharem os vídeos que eu posto aqui no canal, gente. Assistam, porque vocês não ficam perdidos no meio da notícia, no meio do caminho. Ontem eu trouxe a notícia aqui pra vocês de que o Bolsonaro acionou o STF contra o Janones. E para desespero do Janones, caiu justamente na mão de quem? Do terrivelmente evangélico, gente, tá? É a bomba que explodiu no colo do Janones agora. Saiu até na Veja, gente, tá em todos os portais de notícias. André Mendonça será o relator de queixa-crime de Bolsonaro contra Janones. Caiu na mão do terrivelmente evangélico André Mendonça. O ministro André Mendonça do STF foi sorteado nesta terça 7 para ser relator da queixa-crime que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou contra o deputado André Janones, tá? Que o chamou nas redes sociais, o Janones chamou o Bolsonaro de ladrão e disse que ele pretendia matar o atual presidente da República, Lula da Silva, e blá, 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 e blá, blá, blá. E o que é que o Bolsonaro fez? Acionou a justiça, foi lá, vou fazer aquilo que vocês amam fazer, vou judicializar tudo, meter na justiça, vai que cai na mão do Mendonça. E parece que Deus ouviu as orações do Bolsonaro, caiu justamente na mão do terrivelmente evangélico para desespero de André Janones, gente, tá? E agora, mais um motivo de desespero, só que agora é motivo para desespero do Lula, gente. O Lula vai ter um infarto por causa dessa notícia que tá explodindo na imprensa nesse dia de hoje. Sobre o governo Lula, 8 em cada 10 famílias brasileiras ficaram completamente endividadas. Isso aqui é o verdadeiro retrato da incompetência de Luiz Inácio Lula da Silva. E peguem a pipoca e assistam de camarote a CNN descendo a lenha no Lula sem dó e nem piedade. Vejam só. E a quantidade de famílias endividadas no Brasil alcançou um novo patamar recorde. Mais de 80%. Está falando de 8 em cada 10 grupos familiares tinham alguma dívida em março. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio. O estudo mostra que a parcela de famílias com dívidas em atraso totalizou quase 30%. É o mesmo nível de fevereiro, sendo que pouco mais de 12% não tem condições de realizar o pagamento.
Tenho dívida, não nego, mas pago quando puder. Isso acontece porque mais de um quarto das rendas das famílias já está comprometido com dívidas. Ainda assim, esse valor é menor do que o registrado no ano passado. A Confederação também mostra que as famílias demoram em média 65 dias para deixar as contas em dia. Esse cenário de endividamento cresceu em todas as faixas de renda, com destaque para os ganhos acima de 5 salários. Ou seja, a gente que ganha muito está aí na Falcão e ainda assim está endividada. Aí é uma questão de você saber administrar suas contas, não é você ganhar pouco. Porque quem ganha pouco dá para entender. Com o salário que ganha não dá para sustentar a casa, deve energia, deve água, deve aluguel. As contas... Vou corrigir aqui o jornalista, né? Aqui é questão de saber escolher o presidente da República, porque na época do Bolsonaro, isso aqui basicamente não existia, gente. Olha que o Bolsonaro passou por uma grande crise sanitária, por uma pandemia, né? Agora o Lula não tem crise sanitária, não tem pandemia, não tem nada, e o Lula destruiu o Brasil. O Lula, com a sua incompetência, destruiu a economia do Brasil, gente. Tá aqui o jornalista da CNN tentando passar pano pro Lula, mas a culpa, gente, tá? Do endividamento das famílias brasileiras, a culpa é do Lula. A culpa é da incompetência de Lula e daquele bando de ministros inúteis que ele tem. Daqui a pouco, gente, tá? A grande autoridade política do alto escalão foi internado em estado gravíssimo, tá? Informação que acaba de chegar é que o estado de saúde é considerado gravíssimo. Mas antes, deixa eu trazer aqui essa notícia boa para o Flávio Bolsonaro. Gente, Flávio Bolsonaro teve mais uma vitória na justiça. Juiz determina a remoção de conteúdo que liga Flávio Bolsonaro à facção. Eles estão tentando, gente, tá? Vai que cola. Vamos divulgar fake news contra o Flávio Bolsonaro. Vamos divulgar fake news contra o Bolsonaro. Aquela foto lá do Bolsonaro junto com o Daniel Vorcaro, com o Campos Neto, né? Rogério Correia foi lá, divulgou a fake news, a foto falsa, teve que ir lá e pedir perdão. Depois a justiça foi lá e obrigou. E agora, Flávio, mais uma vitória. É isso, gente, tá? É a justiça sendo feita. O juiz Ilmar Castelo Branco, da 21ª Vara Civil de Brasília, determinou que a Meta remova conteúdos que ligam o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro ao Comando Vermelho. Na decisão assinada na última segunda-feira, o juiz concedeu uma tutela de urgência, tá? De urgência. A pedido do senador, Flávio alegou que a publicação é falsa, com conteúdo não amparado por qualquer investigação ou procedimento oficial e que sua permanência em circulação gera dano contínuo à honra e à imagem de Flávio Bolsonaro. Tá aí, gente. Então, Flávio Bolsonaro teve uma gigante vitória. Tá aqui o que o juiz disse, ó, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar a intimação do Facebook. O Facebook foi intimado para tirar o conteúdo do ar, tá? Para que no prazo de 48 horas, ó, tem prazo, Meta, tem prazo, tá? 48 horas para tirar esse conteúdo difamando Flávio Bolsonaro do ar. Promova, tá? A imediata remoção da publicação identificada. Indica na petição inicial com pena de multa de R$1.000. Pegou leve aqui na multa, né, seu juiz? Pegou bem leve. Por dia, descumprimento, limitando a 30 dias, escreveu o magistrado em sua decisão. Ou seja, mais uma vitória para a direita, para o Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro. Que notícia boa. Como eu gosto de ser portadora de boas notícias, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. Deixa eu trazer logo aqui essa informação, gente, tá? Porque é extremamente grave. Vamos falar agora de geopolítica, porque a notícia que acaba de chegar é que o líder supremo do Irã está internado em estado grave e inconsciente, diz jornal, gente. Então é de hoje. Vocês estão acompanhando aí aquela guerra. Inclusive o Trump deu um ultimato, porque ele disse que vai bombardear tudo, vai destruir tudo. E a notícia que acaba de chegar é que o líder do regime do Irã está internado, gente. A informação que está chegando aí na imprensa de que o estado, gente, é gravíssimo. Tá até inconsciente, gente. Tá aqui a informação.
O Khamenei, novo líder, né, do Supremo do Irã, está inconsciente e recebendo tratamento médico na cidade sagrada de Qom, conforme a avaliação da inteligência dos Estados Unidos e Israel, o qual o jornal The Times teve acesso. Segundo o jornal, um memorando diplomático informa que o líder está sendo tratado de um problema de saúde grave na cidade de Qom, local sagrado no islamismo xiita, localizado a 140 quilômetros ao sul de Teherã. O Khamenei que é o filho do outro líder que já foi embora, né? Está sendo tratado em Qom em estado grave, incapaz de participar de qualquer tomada de decisão do regime, diz o texto divulgado pelo jornal The Times. O jornal procurou a Agência de Segurança Nacional, assim como a representação do Irã em Washington, mas não obteve retorno. Anteriormente, o Irã havia confirmado que o novo líder supremo foi ferido no mesmo ataque aéreo que matou o pai dele, o líder lá que o Trump mandou para... E sua mulher. Na verdade, a família inteira, o exército inteiro, todo mundo ali todo mundo foi eliminado, né? Esse aqui ficou, mas segundo informações, o estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Estado de saúde dele é considerado gravíssimo, gente, tá? Bomba em Brasília neste exato momento. Segundo Rony Gabriel, Lula parece que pode desistir da eleição, sim. Inclusive, já tem até o substituto, gente, tá? Um petista aqui, outro ali. Não, Lula não vai desistir. Nunca Lula não vai desistir. Pois bem, gente, tá? Tá saindo aí na boca miúda, lá nos bastidores de Brasília, tá saindo ali algumas notícias, informações de que Lula pode desistir da eleição de 2026, sim. E vejam o motivo, inclusive vejam o substituto. Já tem até quem vai substituir o Lula se ele desistir. Vejam só, e parece que não é o Haddad. Vocês vão entender. O Lula já escolheu o seu sucessor. Vou te contar quem é e não é o Fernando Haddad. O Lula já escolheu o seu sucessor. Vou te contar quem é e não é o Fernando Haddad. Quem entender essa história, pega a pipoca, segue o Rony, eu vou te contar os detalhes. Bom, as pesquisas eleitorais já têm mostrado o Flávio levemente à frente do Lula, mas sempre dentro da margem de erro. Vocês devem lembrar, você que me acompanha minhas análises há mais tempo, pelo menos em dezembro e janeiro eu falei pra vocês, Lula não deve concorrer e vocês vão ver notícias ligadas a isso. Pois bem, minha gente, vocês devem ter lembrado também que quando foi feito aquele desfile de carnaval, eu trouxe pra vocês aqui. Isso vai ser problema do PT no TSE, porque isso poderia ser uma estratégia do próprio Lula a ser, de certa forma, forçado a desistir de concorrer às eleições. É o seguinte, naquela época o Flávio já vinha crescendo, viu esse desfile na Sapucaí, pegou mal pra caramba, o Flávio começou a explodir, bom, aparece na frente. Qual que é o grande detalhe agora? O detalhe é que enquanto está acontecendo todo esse desvio de foco aqui no Brasil, a janela partidária fechou no dia 4. Então, todos os partidos já têm ali uma base de quem serão seus candidatos, quem está em qual partido e para onde vão. E o empate com Flávio mudou a estratégia do Lula e reforma a aposta do PT em pacote de bondades, de coisas que talvez você não tenha percebido e passou diante dos seus olhos. Lula, no meio da pressão da alta dos combustíveis, por exemplo, e do gás de cozinha, demitiu, um diretor na Petrobras. O Lula, há 3 dias, decidiu enviar o PL sobre o fim da escala 6x1 com urgência para o Congresso. E ele também zerou os impostos sobre o querosene da aviação. O que tudo isso tem a ver? Isso tudo é desespero, contenção de danos diante de uma crise que vem se escalando a cada dia mais, principalmente no preço dos alimentos, combustíveis e assim por diante. Ou seja, o Lula quer reverter essas pesquisas que trazem Flávio Bolsonaro levemente à frente. Porque se ele não conseguir, ele tem o plano B. O plano B é esse aqui. Camilo Santana. Não é Fernando Haddad. É esse cara aqui. E Rony, como que você sabe disso? Bom, lá em janeiro, dezembro, eu já disse que vocês veriam notícias como essas. 4 de abril, PT estaria considerando o sucessor para Lula diante de risco de presidente ficar fora da disputa. O que eles trazem? Camilo Santana e Fernando Haddad. Olha só que interessante isso daqui. Indicava que o Camilo Santana poderia concorrer ao governo do Ceará, mas aí veio o Lula e disse não. Ele saiu do Ministério da Educação, voltou para o Senado no meio de uma indicação do Jorge Messias. Me acompanha pelo menos
menos desde setembro do ano passado. Deve lembrar do vídeo quando o Barroso saiu e disse: não, o Lula vai indicar o Jorge Messias, e diz os motivos. Motivo eleitoral: Jorge Messias é evangélico de esquerda. Chega a ser engraçado falar um negócio desse, mas é o que se vende, que ele é evangélico e teria apoio inclusive de alguns pastores e algumas igrejas por aí, até, enfim, ministros e a bancada evangélica no Senado e na Câmara Federal. Eu não concordo com isso, até porque o cara é petista e para mim não existe esquerdista evangélico, mas enfim, indicou ele. Camilo Santana volta pro Senado inclusive para ajudar na articulação para fazer o Jorge Messias passar, porque o Lula acredita que assim ele vai agradar o evangélico, e o Camilo Santana, que é ministro da Educação, governador do Ceará por 2 mandatos, senador e, como eu disse, ministro da Educação, o cara é professor ligado ao meio ambiente, se eu não me engano é formado em engenharia agrônoma ou algo do tipo, ou seja, tem uma ligação com o agro também, ou seja, várias pastas que o Lula tem fragilidade, que o PT tem fragilidade de conversar. E aí o Lula me solta essa daqui: eu preciso do Camilo viajando esse país na hora que ele deixa o ministério e assume o Senado. Ele tem mais mobilidade de viajar ao Brasil e falar coisas que como ministro ele não pode falar. Ele vai ser um cabo eleitoral muito importante para a minha campanha para a candidatura no estado do Ceará. Mas acho que o Camilo é uma liderança importante que precisa ser utilizada a nível nacional, para que as pessoas possam conhecê-lo melhor e para que a gente possa começar a criar novas lideranças a nível nacional, disse Lula. A matéria saiu completa. Lula lança Camilo Santana como seu provável sucessor na política nacional. Bom, gente, é um fato. Lula considera cair fora se, com esse pacote de bondades, ele não conseguir reverter as pesquisas eleitorais. E se ele vê que o Flávio está avançando demais, ele vai cair fora, porque vocês devem lembrar, o sistema está descartando o Lula. Frase você já ouviu muito por aqui, mas olha só que legal essa notícia que saiu essa semana. As especulações sobre uma eventual desistência do presidente surgiram a partir de pesquisas eleitorais que passaram a testar cenários sem sua participação encomendada por bancos. O mercado financeiro demonstra resistência a um 4º mandato do petista, que pode apostar num aumento de gastos diante da necessidade de ajuste fiscal. Pela velha frase, o sistema descarta porque quando o boi morre, o carrapato morre junto. Lula não é idiota e ainda tem aquela carta do carnaval no bolso. Se ele não conseguir reverter, gente, com escala 6x1, diminuição de combustível e essa palhaçada toda, pode apostar, ele vai cair fora. E o candidato vai ser esse cara aqui. Então acompanhe as notícias, porque é bem provável que a partir de agora vocês ouçam falar muito o nome desse cara: Camilo Santana. Eu sou Rony Gabriel. Gente, tá? Inclusive eu já tinha trazido aqui essa informação de que possivelmente o substituto do Lula seria o Camilo Santana. Vocês não foram pegos de surpresa nessa questão, porque eu tô sempre aqui alertando vocês, eu tô antecipando para vocês aquilo que tem grande potencial para acontecer, então vocês já sabiam disso. A grande questão aqui é o seguinte, gente, tá? O Lula está se agarrando à sua última tábua de salvação. Qual que é a última tábua de salvação do Lula? O pacotão de bondades, né, que ele faz em todo o ano eleitoral. Quando ele quer elegê-lo, se reeleger, ele vai lá, pacotão de bondades. Quando ele quer eleger um dos seus, por exemplo, a Dilma, ele foi lá no último ano, pacotão de bondades. Muitas bondades. Vamos distribuir dinheiro para esse povo, é auxílio gás, é pé de meia, luz barata e Bolsa Família, e vamos distribuir. É dinheiro, o dinheiro é do povo mesmo, vamos distribuir, vamos torrar, vamos fazer a farra do boi com o dinheiro do povo. É o pacotão do Lula, gente, tá? Que ele vai, né, jorrar no Brasil neste ano eleitoral. Só que tem um grande problema. Mesmo com alguns já sendo anunciados, tipo imposto de renda, não surtiu efeito nenhum, gente, tá? Mesmo já tendo lá, já está sendo pago o pé de meia, não está surtindo o efeito que o Lula pensou que iria ter. Fez o anúncio do gás do povo, não surtiu o efeito que o Lula pensou. Então, assim, o Lula está se agarrando a esse pacotão de bondades, mas parece que não está surtindo muito efeito. Então, gente, essas matérias que o Rony Gabriel acabou de colocar uma a uma aqui para vocês, inclusive algumas delas eu até trouxe ontem aqui no canal para vocês, quer dizer o seguinte: se o Lula, gente, tá, descer da margem de erros, ou seja, ficar a menos de 2 pontos percentuais para baixo do Flávio Bolsonaro, existe grandes chances dele desistir da eleição. Aí é que entra o Camilo Santana, aí é que entra, gente, aquela questão. Muita gente ficou se perguntando, gente, o Camilo Santana, um dos principais ministros do Lula, um dos mais importantes ministros do Lula, que tinha uma pasta robusta, né, com muito dinheiro, que é
A da educação, gente, o Lula não vai colocar ele para governar nenhum estado? Não, o Lula não colocou, gente, tá? E um dos motivos pode ser exatamente esse. O Lula pode ter guardado ele ali, tá? Pode estar guardando ele ali dentro de uma caixinha, porque provavelmente, possivelmente, ele deve indicá-lo como substituto caso ele realmente desista, tá? Como covarde que é, tá vendo que tá caindo nas pesquisas e o Flávio tá subindo. É muito possível que ele arruma aí alguma desculpa, questão de saúde, por exemplo. Minha saúde não tá muito boa, então acho que eu não tô preparado para correr o Brasil para fazer campanha, então eu estou desistindo da eleição. Pode ser um dos motivos que ele pode dizer para o povo brasileiro. Então, o fato é que o Camilo Santana hoje é o step, é o substituto do Lula, caso ele decida desistir da eleição de 2026, gente, tá? Se tava ruim com o Haddad, se o Haddad fosse substituto, já tava ruim, imagina com o Camilo Santana, que quase ninguém conhece, gente. Resumindo, o Lula tá ferrado e lascado, porque ele não tem substituto. Será que ele vai tirar o Haddad lá do governo de São Paulo e vai colocar para concorrer à presidência? Claro que não. Fernando Haddad tá mais sujo que puleiro de galinha, gente. Com tanta taxa, tanto imposto, vocês acham que o povo vai ter coragem de votar no Taxad? Claro que não. E o Lula sabe disso. O que restou para ele? Camilo Santana, que ninguém conhece. Que fim triste do Lula, gente, tá? Que fim triste tá se aproximando para o Lula. Falando em notícia ruim, meu Deus do céu, gente, tá? Vejam a bomba que o jornalista Alexandre Garcia acabou de explodir aqui agora, neste exato momento. E eu confesso para vocês que eu tô até agora sem acreditar, gente, tá? Não vou nem dar spoiler, só assistam, porque é bomba para mais de metro. Vejam só. Eu queria falar sobre uma pesquisa de opinião envolvendo a Suprema Corte do Brasil. Olha o resultado aqui, parar na pesquisa. Suprema Corte está sem reputação. É uma exigência da Constituição que o que queira ser ministro do Supremo tenha reputação ilibada. E já não está ilibada a reputação do órgão supremo do terceiro poder, que é o Poder Judiciário. Vejam só 24,4% acham que o Supremo está bem, está bom, está ótimo. 42,3% acham que o Supremo está ruim e péssimo. Ou seja, é a constatação de que não conseguem enganar. O povo pode estar desinformado, pode ser ingênuo, mas 42,3% já perceberam o que está acontecendo. Eu fiquei muito impressionado com um artigo do Fernando Schiller, falando sobre um senhor que foi condenado porque deu R$500 para pagar, não sei se do Paraná, no estado do Sul, para pagar o ônibus para ir para manifestações em Brasília. Ele foi condenado a 14 ou 12 anos. Meu Deus do céu! É enlouquecedor. Surreal, né? Bom, mas aí, vejam só, mas por que o STF está sofrendo? Vejam só, as viagens de Moraes, a casa caríssima em Brasília, o contrato basta, né? Não precisa de acessórios. Aquele contrato de 129 milhões já é suficiente. Tem eloquência suficiente. Depois, encontros com Vorcário e Ciro, como a gente viu. E agora a Polícia Federal está investigando por que avisaram Vorcário daquela primeira prisão. Quem avisou? Porque ele sabia desde cedo, estava telefonando para aquele telefone do Supremo, pedindo para bloquear. Ele soube antes de ser efetivada a prisão. Eu fico me perguntando por que o Supremo não informou
a CPMI quando ela pediu, olha, nós sabemos que esse telefone é um telefone funcional do Supremo, de onde vieram mensagens que se apagaram depois de vistas. Mas sabe-se que as ligações de Vorcaro foram para esse telefone. De quem é esse telefone? Quem está usando esse telefone celular? Não veio resposta. Por que será? Conseguiu bloquear, né? E mais, isso foi em novembro, na primeira prisão. Neste ano, as buscas e apreensões, já determinadas pelo ministro André Mendonça, quando a polícia chegou nos lugares, as casas já estavam esvaziadas, as gavetas remexidas rapidamente, não havia mais nenhum aparelho de informática, não tinha mais nem um computador na casa, nem um telefone celular. A Polícia Federal quer saber como é que essas coisas acontecem. Está cheio de gente querendo saber sobre a morte do sicário. Eu estou em Lisboa e 3 pessoas hoje me perguntaram. Não foi uma pessoa só, 3 pessoas me perguntaram. Né? E ontem mais 2 pessoas haviam me perguntado. Cadê as imagens do enterro do sicário, dos amigos da mulher ou da namorada, ou dos parentes? Cadê? Alguém entrevistou os parentes? Alguém mostrou a cerimônia do enterro? Tá. Um caso desses, em que há uma grande desconfiança, tem que haver transparência. Mas, enfim, só para encerrar, o Hélio Gaspari, com quem eu tive a honra de trabalhar e aprender muito em tempos de Jornal do Brasil, nos anos 70, escreveu hoje no Globo que o próximo presidente, o que vier a ser eleito neste ano, terá 2 indicações para ministro do Supremo. Não exatamente no próximo ano, no próximo mandato, porque completam a idade limite, ministro Fux e a ministra Carmen Lúcia. Aí ele acrescenta, na verdade, devem ser 4 vagas, né? Porque Moraes e Toffoli, a gente já está contando que não pode, né? Do jeito que as coisas andam. O Hélio lembra que tem uns 90 pedidos de impeachment lá no Senado. E vai depender da eleição desse ano que haja senadores com vontade de resgatar o Supremo dessa decadência em que ele se encontra, né, demonstrada pela pesquisa que eu mostrei para vocês aí do Paraná Pesquisa. E se Deus quiser, isso vai acontecer, gente. Dessa vez, o povo brasileiro vai saber escolher direitinho cada senador que eles vão colocar lá naquele Senado Federal e resgatar, através desses senadores, ou até mesmo novos senadores, né, a gente conseguir resgatar o judiciário, a credibilidade do nosso querido STF, que um dia já foi muito respeitado, não só pelo Brasil, mas pelo mundo afora, né? O STF, esse STF, gente, tá? O STF do Brasil já foi muito respeitado aqui no Brasil e lá fora. Não é essa chicana, essa vergonha, essa humilhação, essa vergonha, né, que virou aqui agora neste momento, gente, tá? Ou seja, Alexandre Garcia, né, sempre tendo acesso a informações privilegiadas, mantendo a gente muito bem informado, é uma verdadeira enciclopédia da política brasileira e do judiciário, né? 50 anos de jornalismo, isso aqui, gente, tá? É uma enciclopédia que enche a gente de orgulho e de informações, assim, excepcionais. Gente, tá? Alexandre Garcia mostrando a podridão da política e do judiciário brasileiro brilhantemente bem.